Alô, alô, pessoal, amigas e amigos conectadas e conectados no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito da nossa série TBT. Está chegando a hora da memorabilia do fato marcante do esporte motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. E é o nosso vídeo de número 209. Vocês lembram que eu tinha falado em outras redes sociais? O vídeo anterior já meio que deu uma ideia. Chuva de McLaren aqui no canal. Se a gente tem breaking news, o TBT não podia ser outro. Sabem do quê? Da vitória histórica do F1 GTR nas 24 horas de Le Mans de 1995. Porque faz exatos 30 anos que esse carro venceu e, óbvio, 30 anos depois, a McLaren confirma que estará na Hypercar em 2027. Para quem sabe, é difícil, mas não é impossível. Eles vão tentar o segundo triunfo na clássica prova francesa. Vamos relembrar como foi aquela vitória de 1995? Então, depois da vinheta, senta que lá vem história. Chegou mais um TBT aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Vamos lá, galera. Você aproveita a oportunidade que está aqui e ainda não é inscrito para se inscrever no canal. Tá? O que você está esperando para se inscrever no canal? E principalmente nos ajudar a manter o nosso trabalho ativo. Então você tem o clube de membros com planos a partir de R$ 2,99 para que você junte-se a nós, para que você se inscreva no canal e faça parte desse clube de membros. Você pode também contribuir com o seu superchat, você pode deixar o seu valeu demais depois da exibição do vídeo ou mandar um pix aqui, ó, tem um QR Code que vai aparecer na tela. É também para que você possa nos ajudar a manter o nosso trabalho ativo. Bom, como todo mundo soube, a McLaren voltou a ter interesse nas provas de endurance, claro, com os modelos de Gran Turismo, 650, 720, e em 2027 ela vem com um projeto de Hypercar, dentro desse regulamento de convergência, ACO, FIA e IMSA. A partir de 2023 esse regulamento foi adotado, tornou-se sucesso, estamos no 3º ano desse regulamento, 2026 será o 4º ano com a entrada de mais um fabricante que é a Hyundai, 2027 entra a Ford e vem a McLaren, então teremos no mínimo 11 construtores envolvidos com o Campeonato Mundial de Endurance e com as 24 horas de Le Mans. De repente, se a Acura ou a Honda, né, uma ou outra, quiser entrar, será o 12º. A Lamborghini a gente sabe que está fora, porque a própria marca de Santa Agata não quer fazer 2 carros para o Campeonato Mundial de Endurance, mal dá conta de um, que dirá de 2. A McLaren, do Bruce Leslie McLaren, o fundador que morreu em 1970, prestes a completar 32 anos de idade, Bruce McLaren teve seus carros nas 24 horas de Le Mans antes da participação do F1 GTR, 2 vezes fracassando classificação. Em 69 o carro foi rejeitado, era um grupo 7, um protótipo Can-Am, de John Wolff, que acabaria morto naquela edição por conta de um acidente com um Porsche 917 que ele resolveu dividir com Herbert Ling, e o carro do John Wolff foi rejeitado pelo ACO. Em 1981 foi inscrito um McLaren M12-6 GT para uma dupla formada por Hervé Régou e mais um piloto da França, cujo nome não me recordo agora. E essa era a base do M6 GT, do carro fechado de 69. E inscrito em 81, não podia dar mesmo muito certo. Motor Chevrolet 5.7, esse carro ficou fora da prova. Já sob o comando do Ron Dennis, a McLaren entrou na seara dos modelos ultra esportivos. E Ron Dennis contratou o Gordon Murray para desenhar esse carro de rua com alto rendimento, com motor BMW 6 litros V12, que era o F1 GTR. Gordon Murray desenvolveu um carro com posição absolutamente central no cockpit, onde o piloto tivesse toda a visibilidade possível, todos os comandos à mão, e o Nelson Piquet, que conhecia o Gordon muito bem dos tempos de Brabham, terá dito que era o carro mais bem construído que ele ganhou na vida. E o Nelson ganhou a 1000 milhas do Brasil em 1996, ganhou o BPR,
todas aquelas coisas, e esteve em Le Mans 2 vezes com os carros projetados por Gordon Murray, nas edições de 96 e 97 com a equipe Bigazzi. Em 1995, a McLaren ainda não tinha entrado no veio do Fiat GT, que também não existia, passou a existir em 97, e era o BPR, de Barth, Jürgen Barth, Patrick Peter e Stefan Rattel, BPR. E carros do BPR entraram como uma maneira de salvaguardar as 24 horas de Le Mans, que vivia uma crise técnica por conta do regulamento do Grupo C, que tinha sido extinto. Os carros de Grupo C ainda tiveram uma serventia até 93. Em 1994, ganha o Dauer Porsche, que era um Grupo C, que à luz do regulamento foi lido como um GT, mas não era, na sua essência, tanto que o carro seria proibido para 1995, e aí o regulamento técnico rascunhado pelo ACO para 95 tinha a classe World Sports Car Championship, a classe LMP2, com peso mínimo de 620 kg e motores em produção de série com tanque de combustível limitado a 100 litros, LM-GT1 com tanques de 100 litros, peso mínimo de 900 kg e máximo de polegada das rodas de 14, e LM-GT2 também com tanques de até 100 litros, peso mínimo de 900 kg e pneus de até 12 polegadas de largura. Essa questão do one-off model foi realmente extinguida por esse regulamento, para não deixar brechas para que o Dauer Porsche acabasse sendo escrito. Então vieram para protótipos Courage, Kremer, WR, Deborah, o 333 SP da Ferrari, né, e os carros Nissan, Honda, Porsche, Jaguar e os McLaren F1 GTR. Foram inscritos 8 chassis desse carro. O modelo R001R foi entregue à GTC Competition / Lanzante Motorsport e era um carro de fábrica da McLaren. Embora não pudesse ser um carro de fábrica na sua essência, porque era proibida a participação de modelos oficiais de fábrica nas divisões de Gran Turismo, na essência ele era um carro de fábrica. E com a GTC e a Lanzante, ele acabou ganhando o nome fantasia de Kokusai Kaihatsu Racing, que era uma organização do Japão, porque havia da Kokusai Kaihatsu um piloto oriental, Masanori Sekiya, e o patrocínio de uma clínica especializada em problemas de ereção, que é a Ueno Clinic. E curioso notar que um carro com patrocínio japonês e nome japonês tinha bandeira britânica, tinha a bandeira da Union Jack, exatamente pelo fato de ser um carro da Lanzante e da GTC. E os outros pilotos eram 2 ex-Fórmula 1, J.J. Leto e Yannick Dalmas. J.J. Leto tinha recém-fracassado na Fórmula 1, tinha sido piloto da Sauber, da Onyx, da Scuderia Itália e da Benetton, sem nenhum sucesso nesta última. Tinha marcado 1 ponto no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 94. Yannick Dalmas tinha sido um piloto francês muito promissor, campeão francês de Fórmula 3, que chegou bem à Fórmula 3000, que pontuou nas suas primeiras corridas de Fórmula 1, sem, portanto, contar para os compêndios, porque sua equipe só tinha inscrito um carro, que era a La Russe. E em 88 ele foi acometido de uma doença respiratória grave, chamada doença do legionário, que praticamente tirou do Dalmas a possibilidade de ele ser um piloto de médio porte na Fórmula 1 ou até um piloto de ponta. E sem condição física, o Dalmas acabaria tentando dar um norte novo à sua carreira nas provas de protótipo. Ele foi piloto da Peugeot, ganhou as 24 horas com a Peugeot, ganharia com o Dauer Porsche, e em 95 estava no carro 59 da Kokusai Kaihatsu Racing. Como dito, não era o único McLaren, porque a Gulf de Ray Bellon tinha 2 carros, a BBA Competition da França tinha um McLaren, havia ainda a West Competition, a equipe de Fabien Girouard
e a Harrods Match One, com um carro alinhado para pai e filho, Derek e Justin Bell, mais Andy Wallace. Essa corrida de 95 marcaria a despedida de Derek Bell das pistas. E aí, a prova começa com o carro número 59, tendo largado, após fazer o quarto tempo do treino na primeira sessão e o nono lugar na segunda sessão, esse carro larga uma posição um pouquinho mais abaixo, por exemplo, dos protótipos WSC. Mas aí começa o trunfo do McLaren F1 GTR a entrar em ação, a chuva. O carro que largara na nona posição, com o tempo de 3:57:18, rapidamente começa a se aproximar de pelo menos 5 protótipos mais rápidos, e havia 3 Ferrari melhores que o McLaren em ritmo de classificação. Mas entre os 5 protótipos mais velozes estavam os 2 WR Peugeot, o Courage Chevrolet da Courage Competition, o carro com Stuck, Butsen e Christophe Bouchou, um Kremer Porsche, e o Courage C34, considerado franco favorito, porque reunia no seu trio ninguém menos que Brilliant Bob Wollek, considerado o maior piloto francês a jamais ganhar as 24 horas de Le Mans, Mario Andretti, lenda estadunidense, campeão mundial de Fórmula 1 da Indy 500, que buscava a tríplice coroa, e Eric Hillard. E esse carro é atrapalhado por um protótipo durante a chuva. O carro de número 3 da equipe Kremer, guiado por Jürgen Lassig, Franz Conrad e Antônio Hermann. E depois o Bob Wollek e o Mario Andretti cuspiram o marimbondo para cima do carro, e depois Bob Wollek admitiu o erro do Andretti e pediu desculpas. Mas a chuva já inclemente dava as cartas, o carro da Kokusai Kaihatsu começou em nono, depois quinto, sexto, quinto, com um quarto de prova, era quarto colocado, e ficou em terceiro da sétima até a 11ª hora. Na metade da corrida, final da madrugada, o carro já estava em segundo, carro preto número 59. E a partir da 17ª hora, o McLaren preto de Leto, Sequia e Dalmas emergiu para o primeiro lugar. Aí, já com uma condição melhor, a pista não muito molhada, ficou a batalha entre o Courage C34 de dorsal 13 e o McLaren número 59. Ocorre que o Courage de Wollek, Andretti e Hillary tinha quebrado a carenagem traseira por conta do acidente nas Porsche Curves, e o patrocinador, um dos patrocinadores, tinha a Militech e uma marca de janelas, a FPEE. A FPEE, segundo a lenda, teria exigido ter o seu dístico, seu emblema, estampado no carro porque a chuva tinha levado. Então procedeu-se a troca de todo o trem traseiro do carro, toda a parte traseira de carenagem. Só que aí, para colocar a carenagem nova num carro que já tinha batido, uma das travas, meus amigos e minhas amigas, uma das travas não fechava. E não fechava, e não fechava, e não fechava. Perdeu-se tempo precioso nessa brincadeira. Praticamente uma volta. E aí, foi inútil. Porque nas 2 últimas horas a Kokusai Kaihatsu recuperou o ritmo. Claro, eles vinham em turnos de 14 voltas, com a pista ainda em condições difíceis, e depois esses turnos passaram para 16. Na última hora, claro, teve que acelerar mais um pouco, o carro 59 fez o último stint, tendo completado 16 giros. E assim, a média de 168,992 km horários, com apenas 299 voltas, uma das quilometragens mais baixas dos últimos anos, 4.055 km e 800 metros, o carro de Leto, Dalmas e Sequia vencia de forma histórica as 24 horas de Le Mans. Um Gran Turismo não ganhava a clássica prova em Lassart desde os anos 1970, para começo de conversa. E abriu, claro, uma ressurreição dos projetos de Gran Turismo até que
a Toyota, a Audi começassem a aparecer com seus esportes protótipos, e a BMW também, que foi a marca pela qual o Yannick Dalmas ganhou as 24 horas de Le Mans pela 4ª vez, tornando-se um dos únicos pilotos a ganhar Le Mans com 4 carros diferentes: Peugeot, Dauer Porsche, McLaren e BMW. Quer dizer, o homem é uma lenda. Não raro, para nenhuma surpresa, será o Grand Marshal das 24 horas de Le Mans de 2025. Leto, que anos depois foi julgado por uma questão de um atropelamento com morte, num acidente de barco, e ele depois foi declarado inocente porque o júri viu que não havia provas suficientes para condená-lo. Leto teve ali uma vitória consagradora para lavar a alma depois de tudo que ele passara na Fórmula 1. E o Mazanori Secchia, hoje com 75 para 76 anos de idade, que tinha sido pódio com a equipe Toms em 92, com Pierre-Henri Raffanel e Kenny Atkinson, ganhava em Le Mans na sua 9ª de um total de 11 tentativas. Piloto Secchia, que esteve também no Campeonato Japonês de Fórmula 3000, na Fórmula Nippon, e foi campeão de turismo por lá em 1994 e 98, e também disputou o Super GT, tendo sido vice-campeão em 99 e terceiro colocado em 97. Olha, fraco Mazanori Secchia não era. Os japoneses são criticados, alguns com razão, outros sem razão, mas falar do Secchia, com esse currículo que ele tem, 2 vezes campeão japonês de turismo, vice-campeão do Super GT, terceiro colocado no outro ano, tendo andado bem na Fórmula Nippon, com pódios, e tendo ganho as 24 horas de Le Mans e sido segundo absoluto, ninguém pode duvidar da capacidade de um piloto assim. E assim, a Kokusai Kaihatsu fez história, tornou-se, entre aspas, a primeira equipe oriental a ganhar, embora houvesse a Union Jack no carro 59, depois a Toyota ganhou, a Mazda tinha vencido, perdão, em 1991, mas a Kokusai Kaihatsu tornou-se uma equipe oriental a vencer. A McLaren ganhou pela primeira vez, mas não tinha bandeira japonesa no carro não. Era a bandeira britânica, o carro era oficioso, oficial da McLaren. É isso, gente, 30 anos da vitória da McLaren, lembrados hoje, no dia 10 de abril, quando a marca hoje, comandada por Zac Brown, anuncia a sua entrada na Hypercar em 2027. Amanhã tem Minis com história, e claro que o Minis com história vai ser esse McLaren F1 GTR. Se vocês quiserem assistir os vídeos um depois do outro, fique à vontade. Só não pode deixar de assistir o TBT de hoje. E nem o Minis com história de amanhã. Tá certo, galera? Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.